Muitos homens, principalmente entre 40 e 70 anos, sofrem de disfunção erétil. Mas desses, apenas 30% procuram ajuda médica. É a disfunção mais comum do sexo masculino e a menos tratada. A dificuldade de ereção tem inúmeras causas que podem até ser de caráter psicossomático, relacionado com ansiedade, com insegurança. Hoje existe uma grande variedade de tratamentos de acordo com cada causa. O problema ainda é o preconceito que dificulta a busca por ajuda por parte do paciente. Um erro, pois a disfunção erétil afeta a autoestima, a autoimagem e, claro, acaba interferindo com a saúde de um modo geral. Bom, quando a primeira dificuldade aparece, já é hora de procurar um médico ou existem outros sinais que merecem atenção? Há alguns anos, o medicamento, a pílula azul, surgiu como a salvação para quem tem problemas de ereção. Será que qualquer pessoa pode tomar? Existem efeitos colaterais? Esse medicamento é um tratamento eficiente em qualquer situação? Essas são algumas questões que serão debatidas no programa de hoje. Fique com a gente e aproveite para esclarecer a sua dúvida. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre disfunção erétil, participam conosco hoje os urologistas Dr. Eider Leite Ferreira, o Dr. Reginaldo Martelo e o Dr. Luiz Otávio Torres, que é também secretário-geral da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Eu agradeço a presença dos três e gostaria de incluir aqui a pergunta dos nossos telespectadores. Pois a sua pergunta, o seu depoimento ou até, enfim, a sua dúvida nesse debate é muito importante. Se quiser, não precisa nem se identificar, como a gente falou aqui, às vezes é um assunto muito tabu. Importante é que a questão seja levantada para que os médicos possam esclarecê-la. O nosso telefone para participar é 3209-0119. Se quiser, pode participar também por e-mail. O endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. Quase metade dos homens do Brasil com mais de 40 anos sofrem de disfunção erétil. Os últimos dados da Sociedade Brasileira de Urologia, divulgados em 2010, mostram que 25 milhões de brasileiros têm algum grau do problema, sendo que mais de 11 milhões são afetados com os níveis moderado e completo de disfunção erétil. Este não é um problema exclusivo no Brasil. Estima-se que serão 325 milhões de homens com disfunção erétil até 2025 no mundo. Porém, apesar do problema ser muito comum, tem muita gente que desconhece o assunto. Você sabe dizer o que é disfunção erétil? Não. Nem imagina? Nem imagino o que é isso. O que pode ser? Já ouviu falar? Não. Sabe o que é disfunção erétil? Não. Não sabe? Não. Nem imagina? Alguma coisa ligada ao órgão masculino, né? Disfunção erétil? Não. O que é? Não. O que é? Achei ótimo que ele já deixou no ar uma pergunta que eu vou começar com ela. Né? Agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vir até aqui. Vamos responder a pergunta do rapaz, né, da reportagem, doutor Eider. O disfunção erétil como conceito seria a incapacidade de manter de maneira permanente uma ereção satisfatória para se ter uma relação sexual satisfatória para o casal. Certo. É diferente a gente falar em dificuldade de ereção, porque ele falou que em manter. Uma dificuldade de ereção transitória e disfunção erétil são coisas diferentes, doutor Reginaldo? Olha, toda dificuldade é considerada como uma disfunção erétil. Só que essas disfunções ocasionais, que ocorrem com qualquer pessoa, em qualquer idade, ela não é considerada como uma doença. E a disfunção erétil verdadeira ela é uma doença? É uma doença que tem causas físicas e causas psicológicas. Então, o problema constante de ereção, a dificuldade de ereção constante é considerada uma doença e ela tem várias causas orgânicas, tipo diabetes, hipertensão,
E também causas psicológicas que ocorrem tanto em pacientes mais jovens quanto em mais idosos. Essa dificuldade que as pessoas têm de entender disfunção erétil é porque o termo mais popular é a impotência sexual. Impotência. Então, se perguntasse para eles o que é impotência, talvez eles tivessem respondido que a disfunção erétil é um termo mais técnico que a gente usa e atualmente tem sido mais usado também popularmente, mas o termo mais conhecido é impotência sexual. Só para acabar de esclarecer exatamente essas confusões, porque ainda se faz também muita confusão entre disfunção erétil e infertilidade. E não é isso? Eu gostaria de esclarecer essa diferença, doutor Luiz Otávio. Na verdade, são coisas completamente diferentes, né? A disfunção erétil, como o Eder falou, é a incapacidade de ter a ereção. O homem que tem uma função erétil normal, ele pode ser infértil ou não. E o homem que tem um problema de ereção, ele também pode ser fértil. Ele pode não conseguir a rigidez do pênis para engravidar do ponto de vista, vamos dizer, contato físico, mas ele pode engravidar, por exemplo, com uma inseminação artificial. Certo. E isso que o Reginaldo falou, a gente tem tentado, do ponto de vista médico, urológico, abandonar o termo impotência. Porque o termo impotência, por si só, ele se reveste de uma pessoa impotente. É um impotente como um todo, o cara não quer mais nada com a vida. Então, a gente tenta medicalizar o termo como disfunção erétil para dizer que aquele homem tem um problema de ereção. Nem por isso ele é impotente para a vida. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, o doutor Reginaldo até citou que são várias causas. Vamos citar algumas, as principais causas para a disfunção erétil. Doutor Eider. Certo. Eu acho que a gente pode dividir as causas em dois grandes grupos, né? As causas psicogênicas, como o Reginaldo até já citou, e as causas orgânicas ou físicas. As causas psicogênicas são mais comuns na população mais jovem e as causas orgânicas, naturalmente, na população mais exposta a doenças degenerativas da idade. Então, o diabetes é uma causa comum de disfunção erétil. O tabagismo é uma causa comum, dislipidemia, ou seja, colesterol alto, triglicérides alto, diabetes, algumas lesões neurológicas, como, por exemplo, quando se faz uma cirurgia para tratamento do câncer de próstata, ocorre uma lesão daqueles nervos, cirurgia, né? Exatamente, daqueles nervos. Pode ocorrer uma lesão, não é 100%, mas pode ocorrer uma lesão. Pessoas que têm, por exemplo, lesões medulares com histórico de trauma também podem evoluir com disfunção erétil. E, finalmente, para disfunção de origem hormonal, baixa de testosterona. Né? Além da disfunção microvascular, da microvasculatura do pênis. Certo. Até o doutor Reginaldo tinha citado, inclusive, hipertensão, ou seja, essa síndrome metabólica, que hoje em dia é uma epidemia, ela é causa também, realmente, então? Sim, a síndrome metabólica a gente chama, basicamente, é quem tem alterações da glicose, das gorduras, da pressão e obesidade também, né? São todos fatores, chamados fatores de risco. Na realidade, as principais causas de disfunção erétil, elas são causas vasculares, né? Porque a ereção, ela tem um componente vascular, ela tem um componente neurológico, mas a parte vascular é muito comprometida nesses indivíduos que têm essas doenças da chamada síndrome metabólica. Então, são basicamente as mesmas causas que causam problemas em outras partes do organismo, por exemplo, que causam infarto do miocárdio, que causam o derrame cerebral, que é o acidente vascular cerebral. Então, os mesmos problemas que causam problemas vasculares em outras áreas, elas causam problemas vasculares também no pênis e levam à disfunção erétil. Bom, então aí existe uma relação íntima aqui entre a saúde cardiovascular e a disfunção erétil, né, doutor Luiz Otávio? Na realidade, a gente tem que entender que o nosso organismo, os vasos, as artérias, nós chamamos de uma função endotelial. E isso é o que tem desde as artérias cerebral, da artéria coronária, artéria peniana. Então, alguma disfunção do endotélio... Que é a parede, né, dos nossos vasos. A parte interna das artérias. Existem, no caso específico da disfunção erétil, existe uma substância que chama-se óxido nítrico sintetase, que é produzida no endotélio.
E essa enzima é que vai levar ao relaxamento da artéria para poder ter a ereção. Então, se você tem uma disfunção do endotélio, você tem uma diminuição dessas enzimas. Por outro lado, a disfunção do endotélio pode levar a uma placa de fibrose, de ateroma, ateromatose, aterosclerose, que entope as artérias como um todo. Então, assim, a artéria do pênis, ela é muito mais fina que outras artérias. Então, por exemplo, a artéria do pênis é de 1 a 2 milímetros, a coronária é em torno de 4 milímetros. Então, hoje, a disfunção erétil ela é tida como um marcador de evento cardiovascular. Aquele homem, a incidência, quando o homem tem uma disfunção erétil de origem orgânica, é claro, o índice de um evento cardiovascular, infarto, alguma coisa, em 10 anos, é muito maior naquele grupo de homens que tinham disfunção erétil 10 anos antes. Então, e é fácil a gente entender, porque se obstrui a artéria do pênis, que é mais fina, ela vai dar sintoma antes do que a coronária ou que a artéria cerebral. Então, na realidade, é uma que nós chamamos da medicalização da disfunção erétil, onde agora nós consideramos como um marcador, um preditor de um evento cardiovascular futuro. Interessante. Bom, daqui a pouco a gente continua, porque eu vou querer entender também outras causas. Vocês falaram aqui das orgânicas, eu vou querer entender as outras. E nós vamos para o intervalo, só que antes eu gostaria de falar da campanha Faço Parte. Você conhece? Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça terá ao seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do Terço das Famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3269-3100 ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar do nosso programa. Disfunção erétil é o tema. Você pode mandar sua pergunta, comentário, até depoimento. E se quiser, não precisa se identificar. O nosso telefone para participar é 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Voltamos daqui a pouco.